Bom dia, meus amigos, tudo bem? Marcelão na área aqui. Vamos dar uma olhada aqui no nosso mini índice das operações de ontem. Observe que eu tenho o gráfico aqui. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Na quarta-feira, o mercado tem esse ponto aqui de abertura, né? Ele subiu até a nossa linha roxa, bateu uma vez, duas na linha roxa, bateu, voltou na linha roxa, então o mercado ficou trabalhando aqui nessa região, ok? Observa que ele acabou não perdendo a abertura do dia, então era uma região importante. Na quinta-feira, o mercado desceu exatamente aqui nessa região da abertura do dia de ontem e não fechou. Foi um rompimento falso, fez um pivô de alta e subiu, ok? Então a gente tem que considerar a abertura de quarta-feira uma região importante para a gente realizar as nossas operações. Ele só cai a partir de agora se ele romper essa região do 110.500, ok? O mercado ficou trabalhando aqui nessas regiões e acabou fechando dessa forma na quinta-feira. Na quinta-feira eu falei assim, ó, padrão V, e fez o padrão V e voltou do mesmo jeito e terminou aqui. Então observa como as nossas linhas roxas são tão importantes, né? Ele ficou praticamente dentro das linhas roxas. E a gente tem uma variação aqui de linhas roxas de 800 pontos, ok? Observe o seguinte, ontem na hora que o mercado abriu, eu avisei antes, eu falei, olha, vai dar setup da praia. Logo quando eu acabei de falar, o mercado abriu e deu realmente setup da praia. O mercado fez essa vela gigantesca aqui. Olha só o que a gente precisa prestar atenção. Ele abriu em cima da nossa linha roxa. Ele tentou perder a linha roxa e não conseguiu e disparou. Então nosso setup da praia é o quê? Se está num gap de baixa, a gente vai procurar comprar até a região da 9. Se abre num gap de alta, a gente vai vender até a região da 9. Mais de 80% dos pregões, o preço vem até a 9. Os outros 20%, a 9 vem até o preço. Ok? Então, a cada 10 pregões, 8 nós vamos acertar, 2 nós vamos errar. Só que, ao longo do tempo, você vai perceber, olhando a movimentação do gráfico, se realmente vai dar o setup da praia ou não. Então eu já sei hoje e já estou avisando, ó, não vai dar setup da praia. E o mercado acaba subindo. Observe aqui que ele abriu aqui na quinta-feira, fez essa região de topo duplo e eu marquei essa linha aqui, ok? Quando ele fez na quinta-feira esse movimento padrão V e não rompeu o topo duplo, ele caiu e cumpriu o topo duplo, ok? E aí o mercado rompeu a 200 e começou a subir. Na hora que ele chegou aqui nesse ponto de topo duplo, se ele romper, ele está extremamente forte na posição compradora. E o mercado faz exatamente o quê? Observe que a gente tem essas regiões e linha roxa para cima. Porque a característica da linha roxa é, ou ela faz um papel de resistência
e o preço volta, ou ele rompe, testa e vai. Se ele faz esse movimento aqui de subir, respeitar, ele vem buscar outra linha roxa, ok? E se essa aqui respeitar, ele volta lá na outra linha roxa. Mas se ele romper, ele rompe, testa e vem buscar outra linha roxa. E assim sucessivamente. Todo rompimento, independente do que seja, se é um suporte, se é uma resistência, se é uma média, se é ajuste, qualquer coisa, todo rompimento ele volta para testar antes de ir. Na alta, todo rompimento ele volta para testar na baixa, sempre. Sempre pontos importantes que o preço encontra em uma barreira, ele rompe, testa e continua o movimento. Caso contrário, ele inverte o movimento. Então, eu fiz uma compra aqui no setup da praia, levei até mais ou menos essa região, né? Quando ele rompeu a 200, fez esse movimento, eu comprei de novo, levei até aqui, nessa região de topo duplo. E aí eu falei, se ele romper, eu vou comprar de novo. Aí o gráfico faz isso. O que ele fez aqui, gente? Isso não é um topo duplo? Rompeu, testou. Ele tem dois movimentos agora para fazer. Ou ele continua, ou ele cai. E o gráfico fez o quê? Continuou subindo. Então eu comprei no setup da praia, quando ele testou 200 e quando ele rompeu aqui essa região de topo duplo. Qual que era o meu alvo? Eu tenho essa primeira resistência, eu tenho a segunda resistência em confluência com a minha linha roxa que tem aqui. Então eu fiz 1, 2, 3 trades. Bateu aqui. Então se a gente observar, eu fiz um trade de 500 pontos. Fiz um trade de 500 pontos e fiz um trade de 700 pontos. Só aqui já deram 1.700 pontos. Aí ele bateu aqui, eu saí da operação e fiquei observando. O gráfico fez o quê? Deu matadora. Deu matadora em cima numa resistência. Eu falei, eu vou comprar, vou vender. Vendo, stop. Qual que é o meu alvo dessa operação? Tá vendo aqui? Pelo menos na 21. Ele já me deu o alvo na 21. Então, se eu vendi aqui, meu stop está lá em cima, o meu alvo está aqui nessas regiões aqui, ó. Ok? É 2 vezes o meu risco para baixo. E o mercado faz o quê? Acionou a minha ordem. E olha que ele estava extremamente comprador e eu fiquei receoso de fazer essa venda, mas fiz. Aí ele faz isso. Aí eu falei, a 9 segurou. Eu falei, tudo bem, eu vou aceitar o meu stop. Meu stop estava aqui, nessa região. Se ele bater no meu stop, eu vou sair da operação. Vou entender que o gráfico está querendo ir buscar essas regiões aqui, 114, 115, lá para cima. Aí o mercado faz o quê? Fez outro topo. O stop aqui. Eu vendi aqui, nessa região. Ele acionou minha venda, subiu, quase pegou meu stop e voltou para 9. Quando ele voltou para 9, eu falei, bom, se ele vier a favor aqui e romper para baixo novamente o meu ponto de entrada, para baixo, eu vou aumentar a minha posição. E aí o mercado fez o quê? Nesse aqui, eu estava com uma quantidade de contratos, aqui eu estava com o dobro de contratos. E ele bateu exatamente aonde? Nas regiões da 21. E aí ele veio,
Não acreditei muito nessa matadora, apesar de ter sim dado o alvo da matadora. Ela foi, bateu o primeiro alvo, ela bateu, ok? Ela bateu o primeiro alvo. E aí o mercado fez o quê? Eu estava vendido aqui ainda, na hora que bateu aqui eu saí. Não quis fazer essa compra, tá? Passou batido. Só que eu entendi, comecei a entender o seguinte. Ele deu uma pernada, deu uma puxada. Nessa pernada, ele negou e fechou um topo abaixo. Montando o quê? Uma LTB. E aí o mercado faz o quê? Respeitou as regiões, fez um novo topo mais baixo. Quando ele fez um novo topo mais baixo, eu tomei uma outra posição aqui, na perda. E nisso, eu poderia até projetar o gatilho e vir aqui nessa região, ó. Bom, se o gatilho está me mostrando que ele pode vir na região, eu vou segurar pelo menos até a 200. Stop aonde? Aqui. E o mercado faz o quê? Bateu o alvo. Eu já tinha feito 1.700 pontos. Com essa agora, mais 800. Vai somando. À tarde eu falei, olha, se ele perder a 200, ele vai trade de ajuste. E aí eu fiquei esperando para poder vender. Mas eu precisava que ele fizesse o seguinte, rompesse, voltasse para testar e viesse embora. Observa que nada mais nada menos ele está fazendo uma estrutura de baixa. Então eu estava só encontrando o gatilho para eu poder vender, porque eu acreditava que seria um trade de ajuste. O mercado faz isso. Observe. Estrutura de baixo. Ó. Prontinho para cair. E o mercado faz o quê? Eu tinha armado uma ordem de venda abaixo da 200. Eu falei, se ele romper, ele vai romper com força. Então, na hora que ele rompeu, eu já entrei vendido. Quando ele entrou vendido, eu falei, vou levar até o ajuste. E aí a gente está falando de mais 600 pontos. E o mercado faz o quê? Rompe o ajuste, rompe com tudo para baixo. E aí eu fiquei sabendo que a JP Morgan estava com 200 mil contratos na venda. E aqui eu fui montando as minhas posições extremamente pesadas, onde eu cheguei àquele valor que algumas pessoas conseguiram ver. E o mercado, mais uma pancada para baixo. E nesse momento eu já coloquei no percentual. Então ele rompeu meio, rompeu um, eu falei, vai estar chegando em 1,5. Eu tenho linha roxa aqui no 1,5. E ele pegou aí, bateu 2% e lateralizou. Então foi assim. É demorado você pegar todas essas operações? É. Mas elas acontecem? Acontecem. Todo dia acontece isso? Não. Se a gente colocar no percentual, olha só isso. Nada mais, nada menos que ele está fazendo o quê? Uma estrutura de baixo. Ok? E durante a semana eu falei, olha, o ponto importante é 110.500. Esse era o ponto importante, 110.500. Se ele romper aqui, a gente tinha ajuste e a gente tinha linha roxa. Então assim, teoricamente não, na prática já mostrando, ó, rompe, testa, vem, rompe, testa, vem. Só que já era 5, quase 6 horas da tarde, né?
Mas a gente tem a 21, a 9 para baixo, 21 para baixo. Ele rompeu e está testando essa linha roxa. Se a gente olhar no gráfico semanal, no diário, por exemplo, olha só isso. A gente tem muito para cair, muito. Se a gente olhar no gráfico semanal, tem muito para cair. Olha as nossas regiões. 106, 102. Tem muito para cair, muito. Não é pouco não. Ok? Esse foi o nosso mini índice. Então o que a gente tem, por exemplo, no 60 para segunda-feira? A gente tem um possível, ou ele vai abrir num gap de alta, olhando 60, tá? Porque aqui ele está dando a matadora, e essa matadora bem provavelmente que é o motivo de encontrar a média de 9. Então, ou ele vai abrir já num gap de alta para cair, e aí a gente vai ter um setup da praia, ou ele simplesmente vai fazer um repique muito forte e cai. Então a gente tem, o primeiro pensamento é o setup da praia se abrir num gap de alta, vender para buscar 9. Colocar no 10 minutos, se abrir mais ou menos nessa região, ele vem para dar o setup da praia. Se ele abre sem gap, ele vai ficar lateralizado aqui até ele resolver se passa daqui para cima ou se ele vem aqui para baixo. Então a gente tem uma nova região importante aqui no 108.500. 108.500 é uma região importante aqui. Eu acredito que ele deva dar uma respirada aqui, encontrar 21 no 10, encontrar 9 do 60, se resolver para dar continuidade no pivô, na estrutura de baixa que ele está fazendo. Vamos ver, vamos aguardar. O dólar foi rolagem. Dólar foi rolagem. Desktop. Dólar foi rolagem. Foi rolagem. Mudar ativo. Desktop. Desktop. Não tá querendo me deixar mudar o ativo aqui? Mudar ativo. DOL M22. DOL M22. Mudar ativo. DOL M22. DOL M22. Mudar ativo. DOL M22. Já salvar aqui. Mudar ativo. DOL M22. Eu já salvar aqui esse desktop. Caramba. Bom, enfim. DOL M22. Vou maximizar aqui. Observando aqui no gráfico de 5 minutos. O mercado abriu. A estrutura é a mesma, tá, pessoal? Operacional Marcelão. A gente tinha uma abertura, um gap de baixa, ok? A gente tem essa região, essas regiões são os suportes do pivô. Ele abre rompendo para baixo o suporte do pivô, rompe, volta para testar, testou a segundo nível, segurou, testou, rompeu, rompimento falso. Ele faz aqui esse movimento, vai encontrar a média de 200, pullback na VWAP, testa 200, pullback na VWAP, testa 200, pullback na 9, até a hora que ele rompe a 200. Rompeu, testou, pivô, pullback na 9 e segurou. Então, se a gente observar o dólar no 60, por exemplo, 60 minutos,
O que a gente tem o dólar fazendo? Um pullback. Ele fez um pullback aqui. Então, se a gente pegar esse movimento de uma projeção alternada do dólar, o que a gente tem de alvos para segunda ou para semana? A gente tem essas regiões já definidas aqui, ó. Ah, mas ele só chega aqui se ele romper essa máxima, ok? Mas o mais bacana é você usar a Fibonacci Matriosca para você marcar suas regiões de negociações importantes, ok? Mas no H1 ele já está mostrando para mim que ele deve buscar primeiramente essa região do 5,63, teste de topo no 5,97, depois um outro teste no 5,129 e o último teste aqui possível é aqui. Se você quiser projetar isso num gráfico menor, você pode projetar num gráfico de 15 minutos. Para ver melhor o movimento menor, tá? Você vai pegar a projeção alternativa de Fibo, topo, fundo, topo, máximo, fundo. Observa que ele fez fundo duplo aqui nessa região da VWAP, ok? Então a gente tem alvo justamente lá, ó. Primeira região, segunda região aqui em cima após o teste desse topo, ok? Ele tem aqui essas regiões. Mas ele vai de uma vez? Não, você sabe como o dólar trabalha. E aí a gente opera pelo fluxo, né? Analisando em algumas situações o price action. Mas a gente tem a 9 para cima da 21, caracterizando aí movimentos importantes. E a gente tem aqui nos 5 minutos a 200 aqui embaixo dando suporte. Então ele já montou o pivô aqui, ok? Para romper essa região do 5,24. Beleza? Grande abraço para vocês, bons estudos. Quem chegou agora na CMT, foca nos estudos esse final de semana para poder ter um desenvolvimento melhor, né, durante o pregão. Se tiver qualquer tipo de dúvida, me chama. A gente vai ter encontro semanal aí na semana, né? Tragam dúvidas para a gente discutir, beleza? Um bom final de semana a todos e bora pro game!